Porque também devemos estudar a Bíblia de forma coletiva, ou seja, com outras pessoas, além do nosso estudo pessoal. Nós vamos entender os benefícios dessa prática no estudo de hoje, agora, programa Escola Bíblica. Que alegria, que privilégio, obrigado por sua companhia, obrigado porque você está junto com a gente. Mais uma vez em um programa Escola Bíblica para nós estudarmos a Bíblia. Nessa temporada estamos estudando através do WhatsApp, esses vários estudos que a nossa instrutora bíblica virtual tem. Escolhemos o Bíblia Descomplicada, como você aprender a estudar a Bíblia, como ler a Bíblia. E essa semana a gente está conversando um pouquinho sobre o compromisso que a gente deve ter de estudo e as maneiras que a gente pode estudar. A forma devocional, a forma de nós estudarmos através de personagens. E hoje nós vamos trabalhar porque é importante que a gente estude a Bíblia numa comunidade, que a gente dialogue, que a gente amplie a nossa conversação. Pode ser numa célula, pode ser num pequeno grupo, pode ser numa escola bíblica sabatina, dominical. Por que isso é importante para a gente, para o crescimento espiritual? É o que a gente vai conversar hoje, tá bom? Quero lembrar você, se você ainda não baixou, não salvou e não baixou o seu estudo aqui, através do WhatsApp, dá tempo, vamos lá, registre esse número. Depois, a gente está estudando Bíblia Descomplicada nessa temporada, mas tem vários outros, tá? Tem agora novidade aí, tem um sobre casais, que o esposo faz uma lição, a esposa faz, tem tarefas, é muito legal. Então anota esse número aí, salva aí, coloca a Esperança, a instrutora bíblica virtual, é o 12982 000062, 12982 000062, tá bom? Tá aqui, tira uma fotinho, registra, coloca ali já salva Esperança, que já vai aparecer o rostinho dela, e aí você vai escolhendo, vai conversando com ela, e ela vai interagindo com você. Gosto muito, com gestinhos. Aqui, pergunta. De acordo com o texto bíblico, em qual lugar Jesus leu a Bíblia publicamente? A gente vai estudar isso hoje, a gente vai conversar um pouquinho hoje. E ela vai conversando, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento, iluminação. Estamos chegando ao final de mais uma semana, aqui no programa Escola Bíblica, e eu espero que esse final de semana seja abençoado para você e para a sua família. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos em mais uma semana no estudo da Tua Palavra. Obrigado por essa oportunidade, esse privilégio, que despertemos para que a Bíblia faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente leia em todos os lugares, mas que a gente tenha um momento de entrega e de reflexão. Eu peço, meu Deus, que a gente ensine para os nossos filhos, que isso faça diferença na vida deles, que eles jamais esqueçam daquilo que a gente ensinou. Eu suplico agora, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de mencionar que a nossa vida é a primeira Bíblia que os nossos filhos leem. Quando eu procuro a leitura da Bíblia, quando eu procuro ser impressionado por ela, pelo poder do Espírito Santo, eu vou vivendo isso. E mesmo antes que os nossos filhos às vezes tenham condições de ler, ali quando é bebezinho você já vai ensinando, você vai contando as histórias. Mas lembre-se que o seu ensino faça parte da sua vida, que ele veja em você alguém que é temente a Deus. Tá bom? Vamos estudar? Vamos lá, porque é importante que a gente estude numa comunidade. Essa é a nossa temporada Bíblia Descomplicada, estudando pelo WhatsApp, e essa semana a lição número 5, a hora do devocional, a hora marcada. Já entendemos a importância de estudar a Bíblia para fortalecer a nossa relação com Deus e aprender a sua vontade para nós. E a gente viu qualidades que são importantes
para um relacionamento. Porém, há um outro aspecto do estudo da Bíblia que também é essencial para aquilo que a gente chama de jornada cristã, ou seja, aquele que está conhecendo a Bíblia. E eu quero analisar essa jornada, essa característica na jornada, no texto que está no livro de Neemias, capítulo 8, versos 1 até o verso 12. Sempre quando você vai fazer a leitura, lembra daquelas regras que são importantes, o texto por si só vai se explicar. É importante que você leia o contexto imediato, qual é o contexto do livro, qual é o gênero literário. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho. Quero convidar você, então, a abrir no livro de Neemias, capítulo 8, só a título de informação, para que você entenda o contexto. Esses dois livros, Esdras e Neemias, são livros que apresentam a história do povo de Deus após o que nós chamamos de exílio, ou seja, o povo havia saído da Babilônia, o povo havia sido liberto. Ontem a gente estudou o livro de Daniel. O livro de Daniel se dá no período do exílio da Babilônia e também se dá no período em que o povo de Deus é liberto da Babilônia e agora eles podem voltar. Então Esdras e Neemias vão apresentar essa volta. E essa volta vai ter a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros e os desafios nesse processo de reconstrução, mas também os desafios no processo de unificação, de entrega, de fazer o povo se unir de novo no mesmo propósito, eles que foram escolhidos para ser uma bênção para todas as nações. Resumidamente, esse é o contexto dos livros de Esdras e do livro de Neemias. E dentro desse contexto maior, a gente tem um momento em que é proposto que eles estejam juntos recebendo a palavra. Esse é um período também que a gente tem o que a gente chama de a transição oral para a escrita, ou seja, o povo estava habituado a ouvir, mas agora eles vão receber, eles terão escrito aquilo que eles estão habituados a ouvir. A tradição oral ela se preserva, né? Até hoje, em muitas crenças ainda há a tradição oral, mas nós temos o privilégio de ter hoje a página escrita, então é importante que a gente leia, que a gente busque, ainda que às vezes você vai ouvir, mas você vai ler e você vai confirmar o que está sendo lido. Então, vamos juntos? Capítulo 8, versos 1 até o verso 12. Leiamos atentamente, tá? Então, a gente vai fazer análise desse texto partindo dessa ideia. Por que é importante a gente ter um momento em comunidade? Vamos lá. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, porque eles voltam do exílio, agora eles estão morando, o 7º mês era um mês importante, de festas religiosas que eles tinham, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens e mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Vejam que repetiu pela segunda vez, aqueles que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Dá para entender a cena? Dá para entender até aqui a descrição?
O povo diz, nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que Deus tem para a gente. Nós queremos ouvir a sua palavra. E eles se reúnem. E Esdras se levanta numa parte mais alta, um púlpito de madeira, algo para apoiar e para fazer a leitura. Estavam ali aqueles que queriam entender. Essa expressão ela é usada pelo menos 4 vezes no texto. E a gente vai ler na sequência, né? Há uma outra expressão, foi dado explicações, a gente vai ver aqui. Foi-lhe ensinado, foi entendido e foi explicado. Por trás dessas expressões, a gente encontra um propósito. A leitura, a apresentação da palavra precisa ser entendida, precisa ser explicada. Esse povo havia vindo do cativeiro da Babilônia. Muitos precisavam de explicações, porque eles, por mais que viviam na Babilônia e lá deveriam ter acesso àquilo que eles acreditavam, muitos se afastaram, se distanciaram da verdade da palavra. Mas agora é um desejo, porque eles saem cativos. Alguns vão ficar lá, né? Alguns preferem ficar lá, e a gente vai ter o contexto do livro de Esther, por exemplo, que é um decreto que vai acontecer já no período medo-persa. Mas muitos voltam, e agora eles estão nas suas cidades, mas agora eles se reúnem como comunidade para ouvir a palavra. Vamos à sequência. Verso 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos respondeu, amém, amém. Quando a Bíblia usa essa expressão duplamente, é como se estivesse confirmando, nós acreditamos nisso. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eu fico impressionado, né? Que é o poder da palavra. E Jesuá, Abani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas faziam o quê? Ensinavam. Leu, foi lido e agora foi partilhado as explicações. Esses se distribuíram para explicar, para ensinar ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Dá para visualizar a cena, todos reunidos, e agora eles se dividem, é lido, e eles explicam aquilo que foi lido. Eles explicam o que a palavra que está sendo dita, porque a palavra era a vontade de Deus revelada. E olha só o que acontece na sequência. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, diz o texto, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. A compreensão era essencial. A comunhão era essencial. A adoração em comunidade era essencial. E a explicação era essencial. Porque, de alguma forma, este momento une, cria conexão. E eu quero dizer para você de coração, por mais que a gente viva num momento de incredulidade ou de abandono às comunidades religiosas, a questionamento às comunidades religiosas, por muitas razões, e algumas delas, eu vou te dizer, justificáveis, onde há exploração, sabe? Onde o texto não é o mais importante, nem a vontade do Senhor é o mais importante. Por mais que a gente viva nesse momento de incredulidade e de abandono, a comunidade continua sendo importante. A igreja continua sendo importante. Por isso quero te motivar a procurar, a estar em uma comunidade, a estar em uma igreja. Eu te convido aqui, eu faço parte da comunidade adventista do sétimo dia, eu quero te convidar, entra no site encontreumaigreja.com.br, você será bem-vindo. Mesmo que você pertença a uma outra comunidade religiosa, você será bem-vindo. Vamos lá, vamos estudar juntos, vamos louvar juntos, vamos adorar e vamos aprender juntos.
Vamos. Eu sei que você tem a Novo Tempo como a sua igreja. Eu sei que muitas vezes você fica aqui e a gente te agradece, mas é importante que você esteja numa comunidade, esteja numa igreja. Porque ali você se aquece com gente que tem desafios que você tem, que tem as lutas que você tem e que vai ter a esperança que você quer ter. Não esqueça disso. Então esse é um momento significativo. Eles se separam e começam a dar explicações. E o povo entendia o que estava sendo lido. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, a contrição, as reflexões pessoais. É isso que a palavra deve causar em nós. E naquele dia, a palavra impressionava o povo e o povo chorava. E eles estão dizendo: esse é um dia de alegria, esse é um dia de satisfação. Então lhes disse: vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vamos lá, queridos, se a gente amplia o contexto, um povo que viveu cativo na Babilônia, o povo que agora volta, que está reconstruindo sua vida, e o povo que se humilha diante de Deus, se reúne como comunidade para ouvir a palavra, é impressionado, chora. E a mensagem é: o Senhor é a força de vocês. O Senhor estará com vocês ao longo da vida. Viver em comunidade deve ser uma força para cada um de nós. Eu aproveito e digo para você, se você faz parte de uma comunidade, que aqueles que chegarem aí, aqueles que chegarem na sua igreja, que sejam recebidos, amados, que sejam motivados a seguirem em frente. A igreja tem que ser um lugar para receber, um lugar para amar, um lugar para dar esperança. Porque desprezo, abandono, existe muito por aí. Mas a igreja não pode ser esse lugar. Quando as pessoas se reunirem, esse tem que ser um momento de satisfação. Esse tem que ser um momento de prazer. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque esse dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer e beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles haviam entendido e eles não conseguiram ficar daquele jeito, eles saíram realmente cumprindo. Vou dividir com quem não tem, porque quando a palavra impressiona, quando a comunidade aquece, eu quero que outros sejam aquecidos. Eu quero que outros encontrem essa alegria. Na igreja ou comunidade de fé nós podemos receber aconselhamento e orientação espiritual. E assim nós somos fortalecidos espiritualmente. E essa é uma grande bênção para a gente. E esse é um grande privilégio para a gente. Viver em comunidade. Também, né, na igreja onde nós podemos ter a sensação de pertencimento. Pois ali há pessoas que compartilham da mesma fé. Estou falando para você que talvez esteja decepcionado. Em algum momento aconteceu que não foi o melhor lugar que você esteve. Eu quero te dizer, não desista. Não desista. Eu citei ontem, em toda a comunidade há alguém que vai estender a mão, que vai te receber. Como é conhecida a sua comunidade? Como é conhecida a sua igreja no seu bairro? É o lugar para acolher, é um lugar onde todas as pessoas podem se aproximar e todas as pessoas serão bem recebidas. É esse o lugar. Eu quero mais uma vez enfatizar e deixar para você claro que Jesus viveu também esses momentos e dentro da sua tradição
mesmo tendo seus discípulos, vivia ele na sinagoga, compartilhando a palavra. Lucas capítulo 4, 16 a 19. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado num sábado, e num sábado entrou na sinagoga, conforme o quê? Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Conforme o seu costume, o seu hábito, aquilo que ele havia aprendido, aquilo que os seus pais faziam parte. Nossos filhos precisam aprender. Eles podem até crescer e tomar outras decisões, mas eles precisam conviver, eles precisam aprender. Também precisam aprender que aquele não é um lugar de perfeição. Por isso, a forma como nós nos referimos à nossa comunidade também vai fazer a diferença. Como nós falamos sobre ela, sobre o culto, no momento que nós estamos em casa. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. E o Senhor vai ler sobre ele, que era um cumprimento dessa profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa descrição sobre Jesus é a descrição que deve ser minha comunidade, porque uma comunidade, uma igreja, ela é feita de gente, e quanto mais perto eu estou de Jesus, mais eu vou refletir Jesus na minha comunidade. E a minha comunidade é um lugar de libertação, é um lugar de acolhimento, é um lugar de aceitação, porque esta é a mensagem de Jesus Cristo, e eu revelo esta mensagem onde eu estou. As sinagogas tinham um papel fundamental na vida religiosa e comunitária dos judeus, especialmente após o exílio. Era o lugar onde eles se encontravam. Depois, quando a gente tem a ascensão do cristianismo, eles vão se reunir nas casas, eles vão se reunir em comunidades, eles vão estar ali juntos, porque eles vão ser expulsos das sinagogas. Lembra bem? O grande propósito do Senhor é que aquele povo tivesse uma percepção correta do que era crer na palavra. Mas, infelizmente, eles se afastaram da essência da palavra e tornaram a comunidade um lugar de discriminação e não de aceitação. E o Senhor vem para apresentar essa mensagem. Esse é o lugar de aceitação. Por isso que o Senhor vai muitas vezes ser tratado com desprezo e vai ser questionado. Quando o Senhor vai dizer que a mensagem é para todos, que não era uma mensagem de exclusividade, mas era este o lugar que eles se ligavam, o lugar em que eles estavam unidos. A leitura pública da Torá e dos profetas, dos livros do Antigo Testamento, era um aspecto central no culto da sinagoga. Os textos eram lidos em hebraico e alguns desses eram traduzidos, em alguns casos traduzidos e explicados, como acontece na leitura que nós fizemos do livro de Neemias, quando o povo se reúne. Os levitas se reuniram ali, se dividiram e explicaram para o povo aquilo que estava sendo lido. Nos tempos de Jesus havia a sinagoga e hoje nós temos comunidades, nós temos igrejas. Na igreja nós temos a oportunidade de estudar e aprender da palavra de Deus, junto com amigos, com irmãos, com aqueles que são desconhecidos inicialmente, mas que agora estão em busca. Eu sempre digo, se alguém bate na porta da nossa igreja, ele deve ser acolhido e recebido. E quais são as dúvidas, o que eu posso fazer para te ajudar? Esse é o grande propósito de uma igreja. Mas estudar a Bíblia na igreja não substitui o estudo pessoal em casa. Na verdade, o estudo da igreja deve ser um complemento. E eu quero terminar, quero citar, a gente tem, por exemplo, aqui na Novo Tempo, a nossa escola bíblica com as nossas revistas de esperança. Em muitas das nossas igrejas nós temos as classes
de escola bíblica Novo Tempo lá. Mas nós também temos um material que é distribuído na Igreja Adventista no mundo inteiro, que a gente chama de lição da escola sabatina. A cada 3 meses nós temos uma nova lição e nessa lição nós estudamos um livro específico da Bíblia, como nessa temporada a gente está estudando o Evangelho de Marcos, parece que agora vem o Evangelho de João, às vezes é um tema da Bíblia, a cada 3 meses. E há uma preparação desses materiais para os próximos 5, para os próximos 10 anos. E no sábado, a gente se reúne. A gente tem até um programa aqui na Novo Tempo, Lições da Bíblia, que o pastor Vinícius apresenta. Eu tive a alegria de apresentar esse programa por alguns anos, que estuda essa lição. E no sábado a gente se reúne em classe para a gente conversar sobre o que a gente estudou durante a semana. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. E eu quero mais uma vez te convidar a visitar uma igreja, visitar a Igreja Adventista e no sábado procurar uma classe de estudos da Novo Tempo ou uma classe da Escola Sabatina para você conversar. Leve suas dúvidas, leve seus questionamentos, leve suas frustrações, leve suas decepções, leve um coração aberto para você encontrar esperança, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero orar para que as pessoas que te receberem na igreja sejam instrumentos de Deus. Gente que é carinhosa. Eu lembro aqui, já citei, o irmão Divino na cidade de Porto Alegre, na igreja do bairro Sarandi. Chegar lá no sábado e olhar para o irmão Divino, vou te dizer, era excepcional. O carinho, a alegria. E eu quero orar para que você encontre alguém assim, recebendo você numa igreja adventista. Eu quero orar por isso. Entra no site aí e descobre qual a igreja mais perto da sua casa. Não importa se você é de uma outra comunidade, você vai ser bem recebido. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a gente tem igreja. Pessoas que se reúnem, não são lugares perfeitos, mas eu quero orar para que cada comunidade seja a revelação do teu amor onde ela estiver. Não importa se num grande centro, num bairro de periferia, num bairro simples, numa cidade, no interior, que toda igreja seja o lugar da manifestação do teu amor. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Foi muito bom. Quero desejar para você um final de semana muito feliz e a gente se vê segunda-feira.